Fala galera, beleza? Eu tô aqui com esse cooler da GMRGB para testar, que tem 6 heat pipe. Eu tô querendo fazer um teste também, que eu tenho dois fãs da Noctua, só que ele não cabe aqui. Depois eu vou ter que arranjar outro cooler, tipo um Gandias, que tem um tamanho de 120 milímetros, porque eu quero ver se a gente consegue fabricar um fã da Noctua baratinho. Por quê? Porque esses fãs da Noctua, tem um cara aqui em Brasília vendendo muito barato, tá? Que ele trouxe de fora. E vale muito a pena. Eu já comprei 5, se ficar bom, dependendo eu vou fabricar outros, beleza? E é o seguinte, eu não tenho aqui agora comigo nenhum processador, para arrumar o pulso, nenhum processador muito, vamos dizer assim, atual. Mas eu tenho um processador esquentadinho pra caramba, que é um QX9650, que vocês vão estar vendo ele bastante no canal, tá? Vou fazer vários testes dele. E ele tem 130 watts de TDP. Mas galera, tem uma coisinha com relação a esses processadores mais antigos, que é o QX9650, por exemplo, que é socket 775, que eles esquentam muito mesmo em idle, beleza? Por quê? Porque eles não têm tanta tecnologia, tipo o FinFET, que nem tem da Intel e tudo mais, para poder tanto dissipar maior calor, quanto também na questão do gerenciamento de energia próprio dele, né? Não é tão avançado porque é mais antigo. Então vamos lá, vamos para os testes. Bom, então a gente tá com uma adaptação muito top aqui para filmar de cima. Se ela tá pendurada aqui, se ele cair é porque o negócio aqui tá muito bom. Mas enfim, olha só que gabinete top. Depois se vocês quiserem eu faço um review dele pra vocês, ó. É um gabinete antigo, não tem RGB, infelizmente, tem só uma luzinha azul. Mas ele é um Silent da Thermaltake Urban S41. Olha lá, ó. Aqui tá o bichão. Esse é o cooler estoque da Intel pro QX9650. Vamos tirar ele? Deixa eu só pegar uma chave de fenda compridona, que é específica para tirar esse cara aqui, tá? Mentira, mas ela serve muito bem. Deixa eu pegar o meu café aqui. Café. Toma cuidado para não cair café no computador. Porque se cair café no computador ele vai ficar meio rápido demais, aí a gente pode não acompanhar ele. Eu vou tirar aqui com a mão, vai ser mais fácil. Pronto. Não, peraí, deixa eu tirar esse relógio, tá atrapalhando. Ó, vamos tirar a ventoinha aqui para facilitar, tá? A ventoinha dele sai. Só destravar aqui os pininhos. Ó a lapa de cobre que tem lá. Bem bacana, né? E aí a gente vai vir aqui. Tá um pouquinho ruim de ver porque minha cabeça tem que ficar de fora. E aí vamos destravar um. Vamos destravar o outro. Vamos destravar o outro. E o último. Beleza? Esse cooler ele tem uma peculiaridade que fragiliza ele, que esses negocinhos são interligados, mas eles são bem molinhos, tá vendo? E acaba que solta, mas enfim, ele funciona mesmo assim. A gente vem aqui tirando as travinhas dele. E aí ele vai soltar, beleza? Vou pôr aqui a ventoinha de volta. E depois a gente já faz um review dele fora do gabinete, pra gente comparar, tá galera? Porque essa é uma solução térmica que era enviada junto com esse processador, que é bem gastão de energia, vamos dizer assim, que era enviada antigamente. Inclusive foi fruto de uma parceria da Intel com a empresa Zalman. A Zalman que fabricava esses coolers aqui. Então, ó, dá só um confere na lapa de cobre que tem aqui, ó, tá vendo? E essa lapa de cobre que vem aqui, ela atravessa até aqui a parte de cima, ó, que a gente pode ver removendo aqui. Deixa eu colocar mais centralizada. Ó, vou remover aqui a ventoinha. Tô tomando cuidado porque essas aletas aqui, elas são fragilizadas, tá? Eu não quero danificar ele. Então aqui, ó, a gente tem aquele miolo de cobre saindo daqui do processador até aqui em cima. Então ele vai transferir o calor por meio desse heat pipe que tem aqui no meio, dissipar no cobre e depois dissipar nas aletas. E a ventoinha, que funciona também com a pressão estática muito alta. Essa ventoinha ela chega a girar a 3000 RPM, tá? É bem potente.
e aí ela envia justamente o calor para baixo. Por isso a ideia é testar esse kit aqui com o interposer quando ele chegar, o i9 11900H, tá? Então esse cooler aqui vai ser usado no interposer, beleza? Só que como já chegou o cooler da GM-RGB que eu queria ver se conseguia resfriar melhor esse cara aqui, e também vai ser um cooler aí do canal para a gente poder estar testando vários processadores, eu vou testar já a diferença que ele vai dar com relação a esse cooler aqui. Será que ele vai desempenhar melhor, pior? Vamos ver um pouquinho a ventoinha dele, ó. A ventoinha dele tem um motor bem caprichado. Eu já fiz uma manutenção nesse motor aqui, tá? Basicamente só troquei botei um lubrificantezinho nele aqui para ele rodar mais silencioso, mas mesmo assim não adianta, ele é bem barulhento. E ele tem esse switchzinho aqui, ó. Quando ele está nessa posição, ele vai rodar na velocidade otimizada, tá? Ele deixa mais lento e tudo mais e não chega aos 3000 RPM. Quando você coloca esse aqui para cima e não tiver nenhuma otimização da placa-mãe, que nem essa placa-mãe da Asus tem, ele vai rodar no máximo, então a 3000 RPM direto, tá? Ele tem aqui o conector PWM de 4 pinos, então você pode estar controlando ele pela placa-mãe. Caso não tenha sinal de controle vindo da placa-mãe, ele vai ser controlado por isso aqui, beleza? Então, chavezinha para baixo, ele rotaciona na faixa dos 1200 RPM, chave para cima, ele rotaciona a 3000 RPM, beleza? Aqui agora a gente tem um do lado do outro para poder comparar um pouco a questão do tamanho, dimensionamento dos coolers, tá? O cooler da GM-RGB, ele tem 3 ventoinhas de 90 mm, tá? Aqui, ó, desse tamanho aqui, são menores, tá? Só que são 3, certo? E tá aqui fazendo o sistema de push e, aliás, pull aqui, né? Que ele vai sugar e pull. Aliás, pull e push. Beleza? Ele tá sugando por aqui e tá soltando para cá. Enfim, suga e dissipa para fora do gabinete. Quando a gente colocar no gabinete, vocês vão ver como é que fica. E tem 6 heat pipes, então teoricamente vai ter uma dissipação muito maior aqui, ó. E você pode ver que ele tem um acabamento legal, ó. Já vou tirar isso aqui, ó, para não esquecer, tá? Na hora de aplicar tem que tirar isso aqui, para vocês verem como é que é o acabamento, ó. É um acabamento sem rebarba, bem bacana. Então tô gostando aqui do nosso cooler da GM-RGB, tem um acabamento legal. O cooler estoque Intel que vinha das Alma, meu irmão também tinha um cooler das Alma, aquele espiral, acho que é GNPS, que eu queria muito mostrar aqui, mas ele perdeu. Então infelizmente não sei onde é que tá. Mas esse aqui é o das Alma, feito em parceria com a Intel. Observe que o problema dele é que essas aletas aqui são bem fininhas e elas têm um encaixe aqui meio ruim, tá vendo? Ó? Ela é encaixada com esses pininhos que encaixam uma na outra aqui, ó. Vamos ver se foca, ó. Dá pra perceber que eles são encaixados uma na outra. Com o tempo vai desencaixando, ó, e ele vai ficando molenga, ó, tá vendo? Ó? Só que é claro, isso aqui vai muito do zelo, do cuidado que você tem com ele. Eu peguei ele tava muito mais torto, tá? Eu peguei uma sonda exploradora e fui arrumando aqui tudo e ele tá bem melhor do que estava antes, tá? E de qualquer maneira é um cooler raríssimo e ele tem uma capacidade de dissipação muito boa, mas acredito eu que não vai ser tão boa quanto esse aqui pela questão dos heat pipes e por ter mais ventoinhas, tá? Mas vamos aos testes então, tá? Comparado os dois coolers, vocês conseguem ver como é que é o da Intel, ó. Vamos dar uma visão geral e vamos agora para os testes, beleza? Bom galera, então a gente vai ligar agora, tá? Ó, bonitão, hein? Cheio de 9 horas. Vamos ver se vai dar vídeo. Eu vou posicionar o tripé direitinho aqui, ó. Vou só filmar esse primeiro início aqui. E aí a gente prossegue com os testes, tá? Ó, parece que deu boot certinho. Vou posicionar a câmera aqui e continuar testando. Bom, vamos começar os testes aqui. Então vamos abrir aqui o CPU-Z para ver qual clock está rodando. Está rodando em estoque, tá galera? Por enquanto, conforme eu falei, eu estou sem placa de captura, então a gente vai ver aqui assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui pelo Windows para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Ó. Então aqui a gente vê que está ali 130 watts TDP, então é um processador que suga uma energia bonita. Ele está rodando aqui a 2 de base porque ele não está executando nenhuma tarefa, tá? Mas ele está com clock base de 3000, beleza? Então vamos lá, ó. Ele tá com 8 GB de memória DDR2 e tá lento, né? Tá vendo que tá até, ó lá, tá rodando a 666. Tá aqui as memórias, vamos dar um bench nele aqui em estoque para ver qual vai ser o desempenho desse processador. Olha lá, rodando a 1000 e pouquinho.
no multithread e vamos ver quanto que ele vai dar no single thread, beleza? 262, 264, vai parar já já. Vamos ver ele terminando. Terminou o teste. Vamos dar uma olhadinha na temperatura dele. Esse CPU aqui, por ser meio antigo, ele não tem tantos sensores aqui no HW Monitor, tá? E nem no HW Info, tá? Qualquer um dos dois que eu usar, ele não tem tantos sensores. Mas de qualquer maneira, vamos abrir aqui para ver como é que tá a temperatura dele. Olha só, a temperatura dele em estoque tá um pouquinho mais frio do que com o processador estoque dele, tá? Lembrando que eu já fiz um bench e já deve ter dado uma alterada. Ele tá 39, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, 39 graus aqui, ó, com a máxima de 43 mesmo rodando bench. Se eu tivesse com o cooler estoque dele, mesmo sem fazer overclock, ele já tinha alcançado uns 50 graus. Então já tá, vamos dizer assim, um pouquinho melhor do que o cooler estoque, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar um testezinho no WIDA por alguns minutos e vamos ver qual a temperatura que ele vai alcançar. Vou deixar aqui e vamos rodar um teste stress rapidinho, tá? Um minutinho só, tá? Coisa rápida. Bom, galera, passou aqui já 20 segundos e ele alcançou 50 graus. Olha lá, 50 graus. Mas está estável, tá? Olha lá, 51. Eu acredito que vai ficar nessa faixa aí, não vai subir muito mais que isso não. Tá subindo um pouquinho, vamos esperar ele estabilizar. E aí a gente finaliza o teste e começa a fazer overclock. Tá, olha lá, ó, todos os núcleos a 3000 e deu uma travada, hein? Deu uma travada. Vixe. Essa travada aí, galera, ela não vai destravar. Travou legal. Bom, vamos ter que reiniciar. E lembrando que eu não fiz overclock nenhum, hein? Já deu essa travada. Bem, aproveitando já que deu errado lá, que deu uma travada em estoque, mas a gente viu que eu já tinha feito os testes em estoque com o cooler estoque e nunca travou. Mas como já travou com esse aí e o máximo de 53, eu vou rodar outro teste aqui em off e vou falar para vocês quanto que ficou no máximo, tá? Mas de qualquer maneira, vamos já fazer um overclock aqui para ver quanto que vai ficar com o overclock. Esse overclock vai ser feito bem simples, tá? Ó. Vamos colocar aqui manual. O CPU ratio a gente vai colocar 12. O FSB que alimenta as memórias, né? Que é da Northbridge, a gente vai colocar 200. Que esse aqui você sempre deixa abaixo, tá? Da Northbridge, porque ele causa instabilidade pra caramba. A frequência FSB que vai jogar processador para todos os chips a gente vai deixar 250. A frequência da memória RAM a gente vai deixar 834. Vamos jogar 1.275. É pouco ainda, tá, galera? É pouco ainda, então esse processador ainda não tá assim morrendo. É porque ele tá requerendo um pouquinho mais de tensão mesmo para funcionar em estoque. E nisso aqui a gente fizer as contas, ó, ele vai estar rodando aos mesmos 3.000 MHz, tá? Por quê? Porque 12 vezes 250, beleza? Então 10 vezes 250 dá 2.500 e aí 2 vezes 250 dá 500, ele vai rodar 3.000 MHz, ou seja, a gente vai estar simulando como se fosse estoque, tá? Então vamos tentar dar o boot, vamos ver se ele entra. Se ele não entrar, provavelmente a gente vai ter que configurar o time das memórias, tá? Mas eu acredito que vai entrar sim, vamos lá. Tá bem fixado, viu, galera? Então acredito que não seja mau contato no processador não. Ele está bem encaixado ali. Beleza. Vamos começar abrindo aqui já o HW Monitor para ver como é que está em idle. A gente acabando de ligar o PC. Olha, ele já está rodando a 45, 50 graus. Já está começando a ficar parecido com o cooler stock, tá? Quentinho. Olha lá, 54. Por quê? Porque a gente aumentou a tensão, né? Então tem isso também, a performance dele, tá? Mas vai aumentar um pouquinho a performance em single thread. Ele tá subindo ali, ó. Multithread deu um pouquinho mais baixo, single deu a mesma coisa praticamente, 265.
Beleza. Vamos minimizar aqui. Vamos rodar o estresse do AIDA 64 para ver se vai travar de novo. Ó, aí o AIDA aqui já falou, ó. O teste da última sessão terminou de maneira inesperada. O teste começou a tal hora, terminou a tal hora, e ele rodou por 35 segundos. A temperatura máxima medida foi 49 graus, tá? E não deu throttle, ou seja, foi porque o computador travou, beleza? Vamos ver se ele não trava dessa vez. Galera, de novo, a 6 minutos e 32 travou. Então, infelizmente, tem alguma coisa que não tá dando certo com esse cooler, hein? Vamos testar de novo. O cooler tá esquentando, tá? Então ele tá pegando contato com o processador, tá bem firme, ó. Então acredito que o cooler tá bem encaixado. Mas vamos testar. E lembrando, tá nesse posicionamento aqui, ó, mandando o ar pro cooler vindo da parte traseira. Por quê? Porque o Noctua manda bastante vento aqui para ele. E ele tá jogando para cá e tá saindo nessa direção. Tem uma ventoinha de 200 mm aqui em cima e outra de 12 aqui na frente, já jogando para fora, beleza? Sem contar que o gabinete tá aberto, tá? O outro também foi testado aberto. Galera, olha só como é que são as coisas. Depois daquele pequeno ajuste que eu fiz no dissipador do VRM lá, ó, que eu mostrei para vocês, passou dos 6 minutos e 32 que tinha travado, né? Depois do nosso ajuste lá na BIOS para rodar um estoque com um pouco mais de voltagem, de tensão, né? E tá seguindo aqui o teste tranquilo, tá? O máximo de temperatura que ele alcançou aqui foi 66 graus, tá? Aqui no AIDA, no HW acho que foi 67, deixa eu dar um confere aqui. Foi isso mesmo, 66, tá? E segue estável, tá? Ele baixando a 63, 66, acredito eu que o contato do cooler também estava um pouco comprometido por conta disso. Agora vamos começar a fazer então uns testes de overclock. Tá começando, a gente vai colocar ele a 3.6 e vamos ver a temperatura que ele vai alcançar. E acabou de travar de novo, ó. Putz. Acabou de travar de novo, a 7 minutos e 20, infelizmente. Sabe o que eu tô achando? O outro cooler, ele solta vento para baixo na placa-mãe. Ele tá ajudando a resfriar a placa-mãe também. Ó o motoqueiro opressor aí na rua. Mas enfim, o outro cooler, ele ajuda a dissipar a temperatura na placa-mãe. Esse aqui não. Então acaba que pode ser isso, tá? Nunca tive travamento com outro cooler. Então, paciência, vamos testar. Bom, estamos aqui de novo na BIOS da placa-mãe. Vamos fazer o seguinte. Antes de colocar o outro cooler e ver se é isso mesmo, a gente vai subir um pouquinho mais a tensão aqui, ó. Vamos colocar 1.35 para ver se fica estável o processador, tá? Mas eu tô achando que é a questão do resfriamento do VRM, tá? O pessoal pode falar, tu é maluco, vai fritar os VRM, mas não, pessoal. A placa-mãe aqui, ela é uma placa-mãe bem completa, ela tem sensor para poder verificar se esquentar os VRM, ela desliga, beleza? Então vamos lá. Dando boot aí agora com 1.35 de tensão. E vou deixar rodando de novo aqui o AIDA 64. Dando boot. Bom, vamos lá, continuando. Ó. Vamos abrir o nosso CPU-Z. O HW Monitor. E o AIDA 64. A gente pode passar a usar o HW Info também, porque aqui no HW Monitor, deixa eu ver se ele está mostrando os sensores da placa-mãe. Cadê o motherboard? Não tem aqui, ó, tá vendo? Tem temperatura, tem aqui, ó. Caramba, chegou a 120 graus aqui, ó. Nunca chegou a 120 graus com a o outro cooler. Então eu tô achando que é isso aqui, ó. Olha só, vou dar um zoom aqui para vocês verem, junto comigo. Deixa eu só prender o meu CPU-T-in, tá? Que é a temperatura de, vamos dizer assim, de tensão de entrada do processador. Chegou a bater aqui, ó, 120 graus. Então eu tô achando que esse cara aqui, que não está sendo resfriado na placa-mãe, tá? Aqui, ó, a placa-mãe tá aqui, P5K Premium. Pela ausência do cooler, naquele posicionamento que a gente mantém para baixo, ela não está sendo resfriada aqui. E aí quando ele pede aquela tensão toda, ele faz o seguinte, ele pega e desliga. Com outro cooler, isso nunca aconteceu. Então tá me parecendo que é exatamente isso, beleza? Então assim, para ter uma estabilidade legal com esse cooler,
É a mesma ideia do interpose. Usar cooler de torre parece que não é uma boa solução. Por quê? Porque você precisa resfriar a placa-mãe. E olha que essa placa-mãe ela tem dissipador legal aqui de cobre nos VRMs e no Norte e no South Bridge, entendeu? Então tá um negocinho aqui bem estranho. Eu tô achando que realmente vai ser essa temperatura aqui de entrada do processador que tá ultrapassando demais e a placa-mãe tá mandando desligar ele porque senão vai fritar, né? Então vamos só dar um testezinho de estresse aqui rápido. Comprovado isso, eu não sei nem se vai ser legal fazer overclock com esse processador, tá? Porque é um pouco arriscado. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos tirar um pouco o zoom e vamos tentar posicionar de um jeito que a gente consiga acompanhar isso aqui também. Então a gente vai ter aqui, ó, temperatura do sistema, do processador, tá? Aqui. E aqui o AIDA 64 rodando. Vou tentar dar um pouco de zoom. E a gente vai acompanhar a subida disso aqui. Se eu ver que está subindo demais, eu vou parar manualmente, ó. Vamos lá, vou dar um start. Vamos ver se essa temperatura aqui vai subir muito. Ó, ela subindo já a 60 graus. Infelizmente também, pessoal, não tenho ainda a questão lá do medidor de temperatura, né? Para poder tá verificando aqui a temperatura dos VRMs, tá? E existe a possibilidade também das memórias estarem causando isso, mas eu acredito que não, tá? Porque a gente não fez nenhum overclock agressivo e a 800 elas rodam tranquilo. Eu já tinha testado muito isso aí, só que agora com a tensão um pouco maior, bateu 67 muito rápido, tá vendo? Ó? Muito rápido já bateu aqui 67. A grande questão é, isso aqui vai gerar estabilidade? Eu vou medir aqui no dedo mesmo a temperatura dos VRMs. Tá bem quente, viu? Medindo aqui com os dedos no dissipador, a gente percebe que tá bem quente. Então acho que faz toda a diferença aquele vento descendo. Vamos prestar bastante atenção. Travou, pessoal. Travou. A minha aposta é essa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou desligar, vou resetar aqui as configurações, tá? Para o default. E vou trocar o cooler pra gente testar com o outro. Vamos ver se vai alcançar essas temperaturas, tá? Então eu vou desligar aqui, vou trocar e depois a gente vê já trocado. Bom galera, então a gente desvendou o mistério. Era exatamente isso, a gente tá com o CPU cooler estoque do 9650, tá? Inclusive no design que a Intel vendeu esse cooler na época, ele explicava que era para resfriar os VRM, que ele era muito grande para resfriar os VRM e poder aguentar. Eu coloco o dedo aqui, ó, tá gelado galera, ó, em qualquer um dos dissipadores, porque ele joga muito ar aqui, ó, direto em cima. Então a gente desvendou, era isso mesmo, não travou, já passou ali tá chegando uns 10 minutos já, tá? Com outro cooler não passou nem um teste dos 7 minutos, ele travou antes, tá? Então, e aí eu vou mostrar pra vocês a temperatura, deixa eu só deixar o tripé aqui em cima, pra mostrar pra vocês a temperatura que ficou agora da alimentação do processador com esse cooler. Olha lá, ó. A temperatura atual da alimentação do processador vindo da placa-mãe, pelos VRM, está de 48 graus, tá? Lembrando que eu estou vendo pelos sensores porque eu não tenho medidor para medir lá em cima, tá? E o pico máximo foi 104 graus, mantendo todos os núcleos no máximo, tá? E sem throttling. O outro também não deu throttling. Ele está conseguindo dissipar o calor legal. No entanto, eu acredito que não ficou bem fixado, porque olha só, em estoque com o cooler da Intel, tendo um heat pipe só e aquela solução de cobre no centro, ele está mantendo mais frio. Com o outro chegou a bater 67 graus, né? Quase 70. E isso em estoque. E assim, a gente percebe que a questão do encaixe lá não ficou legal. Depois eu vou ver se eu consigo encaixar melhor, mas eu fiquei meio receoso porque acaba danificando um pouco o cooler. As aletas dele são bem frágeis também, né? E na hora de tirar é muito ruim, a sua mão encosta, acaba aqui, ó, entortando um pouco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Acaba entortando um pouco, ó, aqui de baixo, ó, tá vendo? Eu vou desentortar com a chavinha aqui com calma, mas é porque ele é muito ruim de encaixar, tá? Olha, com o dedo mesmo foi, mas eu vou desentortar com a chavinha de fenda. E é um cooler que eu sei que é bom, mas para essa plataforma não funciona muito bem, porque tem que resfriar os VRMs, assim como a questão lá do i9, tá? Que eu vou trazer depois pro canal. Então basicamente isso. Eu vou agora deixar chegar nos 10 minutos aqui, ó. Vamos ver se já chegou. Chegou nos 10 minutos, não travou.
E eu vou reiniciar e vou começar a fazer overclock. Overclock, a gente vai chegar a 3.6, depois a gente vai colocar 3.8 e fechar tentando a 4 GB, tá? A gente vai fazer a configuração individual para cada um, aumentando tensão e tudo mais, beleza? Então vamos ver se ele chega nos 4 GB. Tem muita gente na internet que chega a 4.5 e tudo mais, só que eu não tô cagando dinheiro, e então eu não vou arriscar tanto, tá? Porque eu preciso dessa plataforma para trabalhar, por enquanto, tá? Pelo menos aqui, eu tenho outro computador que fica em casa, aqui na casa dos meus pais, eu tô usando esse aqui. Então eu não posso arriscar porque eu trabalho de madrugada e eu preciso dele para trabalhar hoje, beleza? Mas de qualquer maneira a gente consegue tentar pelo menos a 4 GB, tá? E assim, depois eu vou estar vendendo essa plataforma quando chegar o i9, 11900H. Eu não queria, né? Mas assim, eu não tenho dinheiro para poder manter todas. Mas infelizmente eu não tenho como manter e vai ficar sem, eu vou ficar sem caixa, enfim, tem que vender, né? Mas se o canal começar a fazer uma graninha, a gente passa a manter o hardware, tá? Mas por enquanto eu vou testar, fazer todos os testes possíveis e vender as plataformas, beleza? Então se você gostou do vídeo, já vai deixando o like, tá? Porque vai ter mais teste ainda nesse vídeo. A gente vai testar agora os overclocks.